Muito boa noite, que alegria! Estamos novamente juntos para mais uma edição do Max Esporte. Nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, repeteco meia-noite, analisando, discutindo, debatendo, informando tudo a respeito do futebol do Rio, do Brasil e do mundo, logicamente com foco maior para os clubes do Rio de Janeiro. E você sabe, tem fisiculturismo, tem games, tem esporte de areia e quadra, tem opinião. É um sucesso absoluto, tem correspondente internacional, tudo isso no Max Esporte, passando dos seus 4 anos, graças a vocês, pelo seu carinho, pelo seu prestígio, pela sua audiência na nossa querida TV Max, cada vez melhor. E sempre no oferecimento de REN TV. Comprar para quê? Aluga, é muito melhor. De Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil. E de Sete Bom, o carrinho hoje não é vermelho e amarelo, não. É verde, vermelho e grená. Grená, branco e verde. É isso aí, Sete Bom. E Sete Bom também é campeã das Américas. Parabéns aí, Sete Bom, ao Fernando e ao Claudinho. Estão dando cambalhotas com o Fluminense campeão da Libertadores. Aliás, toda a torcida do Fluminense. Já que eu estou falando em Fluminense, em programa, em TV Max, em abraço, deixa eu cumprimentar os meus mosqueteiros nesta terça-feira. Mazelão está assim, alegre. Boa noite de Carlos Borges. Fala, doutor Borges. Primeiro, boa noite para você, para o Mazella, para você, Mário Silva, e para você, Valdir Luiz. Detalhe é o seguinte, quando é a primeira vez, sempre a primeira vez é muito gostoso, é muito bom, mas como nós estamos acostumados desde 1980, os anos 80, a ganhar conquistas mundiais, Libertadores e outros campeonatos, nós estamos, logicamente, parabenizando o Fluminense, porque merecidamente foi o campeão das Américas desse ano de 2023. Um abraço para você. Começou errado, né? Já começou errado e tal. Eu encontrei esse cidadão, Valdir e Mário, no Maracanã, na decisão de sábado. Senta do meu lado, fica aqui, Mazella. Mas sai pra lá, secador. Ele, Marcelo Figueiredo... Tava todo mundo torcendo. Todo mundo junto. A turma do Arco-Íris toda junto. Só faltou o Mário Silva e Valdir Luiz. O resto tava todo mundo junto. Boa noite, meu querido, meu ídolo, Mário Silva. Boa noite, Ricardo Mazella, parabéns pela conquista, boa noite, Borges, Valdir Luiz, um abraço. Olha, primeiro eu quero dizer o seguinte, que eu torci pelo Fluminense, inclusive mandei para você, Mazella, o meu netinho de 3 anos gritando Flusão e tal, e com a camisa do Fluminense. Então não vou torcer contra o neto, né? Torci a favor do Fluminense, e até porque eu sou brasileiro, jamais vou torcer para um time argentino, porque eles não torcem pela gente, nem se eles forem campeões do mundo com a vitória da gente. E parabenizar o Fluminense, o Fernando Diniz, o trabalho, e leva o Fluminense a um estágio que nunca esteve, e leva o Fluminense ao Mundial, a 2 mundiais, hein? Diga-se passagem. Ao Mundial de 23, que será em dezembro, poderemos ter uma finalíssima de Fernando Diniz e Pepe Guardiola, e leva o Fluminense ao Mundial de 25. Serão 32 equipes, entre elas vai estar o Flamengo também, e o Fluminense vai para esse Mundial. Então é importante essa situação, parabenizar o Fluminense e deixar aqui a minha preocupação com o Botafogo. Ninguém merecia mais esse título até ontem que o Botafogo. O Botafogo ainda tem um jogo a menos. Ele só lembra que o Botafogo tem um a menos. O Flamengo também um a menos, justamente com o Bragantino, que está brigando lá em cima. Então eu acho que o Botafogo tem que dar uma olhada para dentro. O que está acontecendo no Botafogo para voltar a ser o time que era apontado por todos como campeão. Você acreditou nele? Introito de Mário. Nenhum nada. O que o neto não faz com o avô, hein? O que o neto não faz com o avô. Eu não acredito. Fora isso. Eu também não. Só pelo Daniel. O outro neto é Vasco. O outro neto é Vasco.
Castigo para direto, você, hein? seu Mário. Agora Deixa ele. Agora deixa o alguém final. vai Não, ter que esse é se meu irmão. ajoelhar. Hoje vai ter alguém vai ter que se ajoelhar aqui e pedir perdão ao Fernando Diniz, aqui embaixo. Porque meteu Valdirzinho, o você é Mário meu no Fernando irmão. Diniz. Você é meu irmão. Você é meu irmão. Deixei você para o final por N razões. Até porque, pelo seu trauma de infância, deve ter aumentado ainda mais o seu ódio pelo Fluminense e a sua preocupação com o então favorito Botafogo de Futebol e Regatas. Boa noite, Valdir Luiz Machado, o rei do Meyer e seu Fusca. Olha, boa noite, Mazela, boa noite, Mário Silva, Carlos Borges, queridos amigos, amigos que nos acompanham na TV Max. Eu fui neutro, amigo. Eu estava trabalhando, comentei o jogo, então eu fui neutro. Não vou ser hipócrita dizer que torci. Não torci, mas também não torci pelo Boca, eu fui neutro. Mas parabenizo o Fluminense, porque mereceu, fez uma grande partida, fez uma campanha irretocável, falando seriamente, mereceu ter muito mais próximo de fazer 3-1 do que levar o gol do empate. Então, parabéns ao Fluminense pela conquista, jogadores, comissão técnica, e ao presidente Mário Bittencourt, que eu quero ver gente abraçando ele e dizendo muito obrigado, presidente. Mas esse dia vai acontecer, quem sabe, não sei quando, mas vai acontecer. E a minha preocupação com o Botafogo é muito grande, faço coro com o Mário, porque o time está caindo de produção. Contra o Cuiabá, não jogou tão mal. Tomou um gol numa bola boba e o Cuiabá se fechou e conseguiu. É uma vitória importante. Contra o Palmeiras, fez um primeiro tempo de cinema e um segundo tempo horroroso. Tomou 4 gols em menos de 10 minutos, uma coisa horrorosa. Ontem, contra o Vasco, foi muito mal, não criou nada. Então, eu estou preocupado com o momento do Botafogo, que depende ainda dele. E quem sabe o co-irmão rubro-negro pode nos ajudar. Porque o Flamengo enfrenta Palmeiras e Bragantino, os dois no Maracanã. Se o Botafogo fizer o seu dever de casa e o Flamengo vencer esses dois clubes paulistas, o Flamengo ajuda o Botafogo a conquistar esse título. Mas o Flamengo pode ajudar, mas o Botafogo tem que melhorar muito. E com aquele treinador depressivo, eu fico preocupado. Tá certo, então. Boa noite de Carlos perdão ao Borges. Fernando Diniz. E não pediu perdão ele não pro vai Fernando falar. Eu não, quem tem que pedir perdão ao presidente é um amigo nosso, não sou eu, não. Não, presidente não, Fernando Diniz. Deixa eu continuar o Eu programa. acho que o Fernando Fala, Diniz- Mário. Só um minuto rapidinho. Lembrando que se acontecer isso que o Valdir, Botafogo tem que ganhar, porque o Flamengo, com esses 2 jogos, vai a 59. Claro, mas o Botafogo. É o que você falou, Mário. O Botafogo fazendo o dever de casa dele e o Flamengo ajudando, claro, mas ele tem que ganhar, você tem razão. Perfeito. O rapaz. Mas quero ver gente abraçando. Aquele mesmo que falava obrigado, Mário. Obrigado, tem que ligar para Pitezinho, para pedir desculpa a Pitezinho. Mazero, eu quero rever 1995, quando o repórter abraçou o presidente em pleno estádio do Pacaembu. Foi verdade. Então você Foi verdade, eu quero ver agora. Abraçá-lo lá nas Laranjeiras. Eu quero ver um apresentador de programa, eu quero ver um apresentador, um carequinha meio cocudinho lá do Recreio, abraçar o presidente e abraçar Pitezinho também, que foi o início de tudo, Pitezinho. Ingrato esse rapaz. Deixa eu dar um programa, depois eu vou falar sobre isso. Ingrato nada. Eles estão me sacaneando, mas eu vou esclarecer tudo isso aqui no Max Sport. Esclareça, é bom que você esclareça mesmo. Bota esse papo furado, esse papo furado do seu Valdir, do seu Bode, do seu Mário, no lixo. Bota o bye-bye lixo aí, bota. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser bye-bye lixo, bye-bye lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye-bye lixo, garante economia pra dona de casa. Bye-bye lixo, bye-bye lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. É isso aí, de volta com o Max Sport pela TV Max, os encontros de terça-feira, 8 da noite e repeteco meia-noite. Deixa eu chamar de imediato o Paulo Bizarro, marido da Dona Ilana, campeã Dona Ilana, tricolor, falando de E-Games. Fala, Paulinho. Alô, galera do E-Games. Fala comigo, que eu falo com vocês. Tivemos no último domingo a MEG 2023 na Arena Carioca, no Rio de Janeiro. Um grande sucesso,
com muita decisão em competições como League of Legends e deu a equipe da Red Kennedys, que venceu a Fúria por 2-0 e levou para casa o prêmio de R$60 mil. Já no Valorant, a Fúria deu o troco e mostrou que é uma org gigante e venceu a equipe da Cheat por 2-1, levando para casa o prêmio também de R$60 mil. Aliás, a MEG foi muito legal, teve muita coisa acontecendo e a gente vai falar muito dela ainda por aqui. Já no EA Sports FC, no Clube dos 100 do evento Centúrios, vibra flamenguista, primeiro brasileiro a aparecer como carta especial, nosso Zico, ídolo maior, ao lado de Eusébio, Zanetti e De Bruyne. Mas o maior de todos, Zico, parabéns e vibra, galera! E dica de games não pode faltar. Dia 10 de novembro, para PC, PS4, PS5, Xbox One e séries, vem aí aquela franquia com mais de 10 anos, mas que ainda faz muito sucesso, Call of Duty Warfare 3. Vem aí agora para você conferir tudinho na sua tela. Eles sabem que você tá chegando. Entendido. Isso é uma devastação em escala mundial. 2 mísseis se aproximando. Se tiver aí, sai agora. Ele tá matando civil. Tô de olho no alvo. Evacuação médica agora. Ele quer uma guerra mundial. Call of Duty, pra mim, uma das maiores franquias de todos os tempos de FPS. E você fique ligado com a gente, que tem muito mais programa aí na frente. E na semana que vem tem promoção especial de história dos games. Vamos votar o maior game de todos os tempos, na sua opinião. Fique ligado que a gente vai mostrar como é que vai ser essa promoção, que vai gerar prêmio para você. Beijo a todos, uma ótima semana. Tchau! Valeu, Paulinho! Aquele abraço para você. Eu saio de um rubro-negro, casado com uma tricolor, vou para um tricolor casado com uma botafoguense. Raul Marques, fisiculturismo, garoto! E aí, meus bodybuilders? Chegamos! E que final de semana, senhoras e senhores! E Mazelão, nós não seremos, nós somos o Rei da América. E olha, esse cabelo aqui diferente foi uma promessa, e acredita em mim, tinha coisas piores. Mas como eu acreditava demais no título, eu optei pela mais branda para ser mais tranquilo para mim. Mas vamos falar de fisiculturismo, que teve o Mr. Olímpia. Vou trazer aqui o resultado para vocês. E vamos começar pelas musas do fisiculturismo mundial. Na categoria Wellness, nossa brasileira Franciele Matos conquistou seu 3º título seguido e continua dominando a categoria. E ainda tivemos mais 3 brasileiras entre as 5 melhores, e destaque para Isa Pereira, que por 1 ponto não superou Franciele Matos. O importante é que o Brasil mais uma vez dominou a categoria Wellness. E na Women's Physique, a atual campeã Natália Coelho, nossa brasileira, infelizmente foi superada pela atleta Sara Villegas. Natália é de biquíni rosa, do lado direito. E agora vamos para o masculino e vamos começar pela Men's Physique. E o campeão é esse aí, o inglês Ryan Terry. Ryan, que ano passado ficou em 7º lugar, esse ano foi o campeão, desbancando os favoritos Hendricks, o atual campeão Erin Banks e o nosso brasileiro Diogo Montenegro. Na 212 tivemos uma novidade no top 1, Keone Persson desbancou o favorito e bicampeão Shaun Clarida. E na categoria mais esperada, Classic Physique, meus amigos, tivemos um confronto lindo entre Chris Bumstead, atual tetracampeão, seguido contra o nosso dinossauro Ramon Queiroz. E por detalhes, Siban conquistou seu 5º campeonato. Ramon estava impecável no palco, muito bem condicionado. Eu afirmo uma coisa aqui para vocês, podem anotar, 2024 é do Ramon, Ramon será o top 1. Mas agora vamos para a Open, a categoria Mr. Olímpia. E tivemos um novo campeão,
Derek Lunsford, o americano da nova geração que venceu o atual campeão Raj Chopin. E foi uma decisão muito contestada, principalmente pelo agora ex-campeão Raj Chopin, que infelizmente tomou uma atitude bem desagradável e deixou o palco após receber a medalha antes de terminar a cerimônia de premiação. É isso mesmo, ele pegou a medalha de segundo lugar e foi embora. Raj tem que saber perder também, até porque um top 2 no maior evento de fisiculturismo do mundo não é para qualquer um não, tem que dar valor. Eita, Raj Chopin, nada legal essa atitude, o que vocês acharam aí? Parece até os torcedores do Boca que foram embora sem se despedir, sem falar nada, simplesmente sumiram do Rio de Janeiro. Vale lembrar que Nick Walker, que eu falei semana passada aqui, que era um dos favoritos, infelizmente alguns dias antes do evento teve uma lesão e não pôde estar no Mr. Olímpia. E vamos ficando por aqui, mas semana que vem tem mais fisiculturismo aqui no Max Sport. Aguardo vocês. Aquele abraço e até lá. Valeu, Raulzito! Aquele abraço, que bela camisa do Fluminense. Matéria sensacional, maravilhosa. As moças bonitas, as mulheres bonitas, os caras tudo fortão. E o bonitão lá não soube perder. Coisa feia, coisa feia. Parece um torcedor de um time que eu conheço aí, que quando perde fica todo nervosinho. Impressionante isso, impressionante. Valeu, Raulzito! Impecável seu traje a rigor, que não é uma banda traje rigor, você foi impecável, Raulzito. Um abraço, irmão, para você. Outro irmão chegando, rubro-negro, mas gosta do Fluminense, está feliz com o Fluminense, meu querido irmão Rogério Vilela. Fala, Rogerinho. Fala, Mazela, aqui com Pedro Souza, no Brasília Top Team, professor de boxe. Pedro, você também é lutador de MMA, além de ser professor aqui na academia. O que você recomenda a boxe para as pessoas no dia a dia? Além do boxe ajudar na saúde mental, ajuda também muito no bem do seu dia a dia. E também você começa a colocar objetivo na sua vida. Ou de querer emagrecer, ou de querer ter uma alimentação melhor, para poder treinar bem melhor, ter um sono mais tranquilo. Então, eu estou aqui com o Gil e com o Pirata, duas figuras aqui que fazem aula comigo também. Você faz boxe? Eu vim para a academia, o meu objetivo inicial era o emagrecimento e me encontrei no boxe. O boxe, ele é como a vida. Você tem que estar sempre alerta, né? Se protegendo, se defendendo e atacando no momento certo. O ambiente aqui dessa academia é extraordinário. A gente convive com grandes campeões e acaba fazendo grandes amigos. Então eu recomendo fortemente aqueles que ainda não tiveram experiência com boxe que o façam. Marcelo, estou aqui com essa fera aqui, Murilo Bustamante. E o orgulho disso aí, de ter aberto o caminho para essa galera aí hoje. Que é. Fui o primeiro campeão, primeiro brasileiro a conquistar um cinturão. Murilo, eu acompanho aqui o teu trabalho já há muitos anos. E você mudou o perfil do teu negócio. Antes você tinha um perfil de negócio em que era muito voltado para o desempenho e treinar pessoas para treinar o vale todo na época, né, as artes marciais mistas. E hoje você tem um negócio que ele é multifacetado. Você trabalha o pessoal que quer saúde e o pessoal que quer desempenho. O que te fez abrir os olhos para isso? Passando o tempo, fui realizando que a gente podia expandir todos os benefícios que a arte marcial traz. Né? Trouxe para mim, trouxe para outras pessoas, para todo mundo, né? Independente de característica física, idade. Né? Então a gente montou um projeto novo, onde a gente tem aulas infantis, aulas femininas, né? Uma academia que a gente abraça toda a família, levando os benefícios, dando oportunidade para todo mundo poder usufruir dos benefícios das artes marciais, pessoas com mais de 40 anos, com mais de 50 anos. A gente tem aqui diferentes perfis, uma academia para a família, voltada para a família. É isso aí, Mazela. Então, direto aqui da BTT, pessoas e a rapaziada. Bora ser saúde também, tá? Valeu. Valeu, Rogerinho! Aquele abraço para você, meu irmão. E eu queria registrar aqui um momento de tristeza, de pesar, do falecimento do meu querido amigo, meu querido Lauro, nosso matemático, nosso querido Lauro, infelizmente nos deixou, Lauro Araújo, e fez a passagem dele. Enfim, estava sofrendo, estava mal, Papai do Céu levou,
E a única coisa que eu fico, lógico, triste não só pela morte dele, porque o Lauro não viu o seu Fluminense ser campeão da Libertadores. Lauro, onde quer que você esteja, um abraço carinhoso e vamos em frente aí, mas vida que segue. Rapidamente, então, bota meus mosqueteiros para fechar o bloco, meu querido Mateuzinho. O que você quer falar no segundo bloco, Borges? Quero falar dessa queda do Botafogo. Por que o Botafogo está caindo tanto de produção? Você, Valdirzinho. Eu quero fazer um elogio ao Fernando Diniz, porque ontem, finalmente, ele começou a olhar para o futebol brasileiro e convocando jogadores que estão se destacando. E você, doutor Mário Silva? Eu quero conversar sobre a pior arbitragem do futebol mundial. A arbitragem brasileira é uma vergonha. Não tem critério e é uma bagunça. Tá certo, então. Daqui a pouquinho, Mário Silva, Valdir Luiz, Carlos Borges e eu voltaremos no Max Esporte depois que você... Vamos limpar, tem muita coisa ruim. Joguem 7 bom neles, Mateuzinho. A gente já volta. Na calada da noite, os inimigos da saúde invadem o seu lar. Para isso, só existe um herói. Acabe com essa festa. Chame o pessoal do carrinho vermelho da Insetbom. Um novo conceito em dedetização. 3842-4242. Insetbom é bom. Muito bem, e a segunda parte do nosso Max Esporte, nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, repeteco meia-noite, analisando, discutindo, debatendo, informando os principais assuntos envolvendo o esporte. Se você perdeu algum programa do Max Esporte, não tem problema, vai no YouTube, vai lá, Max Esporte, TV Max. Aí você tem todos os programas, desde o número 1 até o de hoje, nesta terça-feira, dia 4, 5, 6, 7, 4, eu começo com 4, foi o dia da Libertadores, dia 7 de novembro, e vamos em frente, rapaziada, sempre no oferecimento de Rent TV, comprar para quem aluga é muito melhor, de Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil, e de Insetbom, olha o carrinho vermelho, um novo conceito em dedetização, 3842-4242. Insetbom é bom mesmo. De imediato, deixa eu botar o Paulo César Oliveira, meu amigo tricolor, deve estar dando cambalhotas em Bruxelas, capital da Europa. Boa noite, Paulinho, tá contigo. As minhas saudações tricolores a você, Ricardo Mazella, ao Mário Silva, ao Carlos Borges, ao Valdir Luiz e a todos vocês que através da TV Max acompanham mais um Max Esporte. Nós, como sempre, direto de Bruxelas, a capital da Europa. Movimentação apenas razoável no último fim de semana em alguns cafés e bares para assistir o jogo entre Fluminense e Boca Juniors na grande final da Libertadores da América. A capital europeia e as outras principais cidades europeias não deram muita atenção. Havia algumas rodadas de campeonatos nacionais na Europa no mesmo horário em que Boca Juniors e Fluminense jogaram no Maracanã. Mas é claro que a movimentação para quem se interessa por futebol foi mais uma vez sensível. Alguns desses principais cafés exibiam o jogo e davam destaque especialmente a participação de uma das equipes como adversário do Manchester City, adversário provável e possível do Manchester City em uma grande final do Mundial Interclubes. Mas, a partir daí, pouco interesse a mais, como atualmente se faz no futebol europeu. Aqui na Europa, não há muita abertura para os jogos da América do Sul, quer dos campeonatos regionais, quer, evidentemente, da Libertadores da América e da Sul-Americana. Mas o interesse ficou naturalmente sensível, a movimentação, especialmente pela torcida tricolor, também se fez sentir, e depois alguma celebração, muito embora bem modesta, no centro das principais cidades aqui na Europa. Valeu, Paulinho, segura aí, bota o Borges na tela, meu doce Mateuzinho. Isso, Borges, faça uma pergunta para o campeão da Libertadores, Paulo César Oliveira. Parabéns para você, Paulo César Oliveira, e que o tricolor realmente faça um bom campeonato mundial. E falando de mundial,
Vamos ter o confronto do Germán Cano, grande argentino, artilheiro que foi do Brasil, artilheiro também de gols aí, fazendo realmente uma grande festa do Fluminense, e o Haaland, pelo Manchester City. Como é que está esse confronto? Como é que você vê esse confronto aí na Europa? É claro, Borges, que depois da vitória tricolor do último sábado, já alguns órgãos de comunicação social aqui na Europa começam a aventar a hipótese deste duelo caso as duas equipes cheguem à grande final do Mundial Interclubes. Erling Haaland e Germán Cano. Manchester City e Fluminense. Seria um duelo realmente eletrizante. E, obviamente, a expectativa de reunir dois dos principais goleadores do futebol mundial na temporada. Com a performance exuberante de Haaland até o final da Liga dos Campeões e a temporada incrível que faz Cano pelo Fluminense, muito se fala em relação a esse confronto. Haaland, instado a falar, acabou preferindo comentar no coletivo. Falar da equipe, falar da performance do Manchester, falar da união do grupo, mas jamais individualizar confronto, especialmente com um jogador que está na mesma posição, no caso Germán Cano. Guardiola fez o mesmo e disse que o mais importante para ele é o jogo das semifinais, onde a equipe do Manchester vai enfrentar ou Urawa do Japão ou então o Leão do México em um duelo que se antevê realmente difícil para a equipe do Manchester. Por isso, toda a cautela é necessária e, obviamente, muita expectativa para esse confronto, mas com toda a forma fair play e, naturalmente, observando sempre o coletivo. Esse foi o comentário enfático, quer de Haaland, quer de Josep Guardiola. Tá legal, Paulinho. Daqui a pouco você volta com perguntas do Mário e do Valdir Luiz. Vamos em frente e bota meus mosqueteiros na tela. Endrick, surpresas, né? O Endrick, o João Pedro, ex-Fluminense, o PP, ex-Grêmio e o Paulinho, Atlético Mineiro. São os jogadores que mais chamaram a atenção. O outro voltou, o Douglas voltou. A pergunta para os três, mas cada um responde em emenda que vocês querem falar. Esses caras precisam sair do Brasil, lógico, tirando o Endrick e o Paulinho agora, que jogou lá fora, para serem convocados. João Pedro, para mim, foi uma grande de uma surpresa. O que vocês acharam da convocação? Começo com você, Valdir. Olha, é o seguinte, eu gostei do Paulinho, que hoje é o melhor centroavante do futebol brasileiro, o melhor 9 do futebol brasileiro, melhor que o Tiquinho, que o Pedro, que qualquer outro. Tá voando o Paulinho. Todo jogo do Atlético, ele vai lá e deixa o dele. Tá vivendo, pegou corpo, pegou experiência na sua passagem no futebol alemão. Eu achei justa. Do Endrick também. Em que pese o Endrick teria que ter sido expulso no último jogo do Palmeiras, que deu uma cotovelada no lateral esquerdo do Atlético Paranaense, mas como é do Palmeiras, tem imunidade, não foi expulso, mas mereceu a convocação. E o João Pedro e o PP, eu queria saber, o PP viu que o Fernando Diniz comprou, aí eu poder comprar também, porque ele tudo bem, não podia convocar o Casemiro, que está machucado, o Danilo, o Neymar, mas, entendeu? Ele tinha que ter um olhar mais para o futebol brasileiro. O João Pedro, com todo respeito, era um jogador comum no Fluminense. Será que ele cresceu demais na Europa? O PP também era um comum no Grêmio. Então, realmente, eu não estou acompanhando esses dois jogadores. Eu queria saber quem passou esse relatório para ele. Mas o Endrick e o Paulinho, na minha opinião, foram muito bem convocados, como também a volta do Renan Lodge. Fala, Mário. Olha, vamos começar pelos que estão na Europa. O PP eu tenho visto algumas vezes jogando no Porto. Bem, mas tem gente melhor do que ele aqui. Não sei se houve algum impedimento de chamar esse ou aquele, tentou não prejudicar esse ou aquele clube, já que estão envolvidos no Campeonato Nacional, alguém pode se machucar, né? O Nino veio machucado e poderia não ter jogado a partida de sábado. Agora, com relação ao Endrick, ele já é de lá também, né? Já é de lá. Ele, esses últimos jogos, barbarizou. Paulinho, é o seguinte, o Paulinho é um atestado de incompetência no técnico que eu não sei nem quem é, do Bayern de Munique, do Bayern Leverkusen. O Paulinho não jogar no Bayern Leverkusen é negócio de brincadeira, porque o Paulinho é um jogador perigoso, tanto que agora é artilheiro do Campeonato Brasileiro ao lado do Tiquinho Soares. Aí eu abro um parênteses para o Tiquinho. Eu tinha pedido a convocação dele, mas não sei o que aconteceu. O Tiquinho não é o mesmo.
Continua eficiente, mas não tão eficiente quando era antes de se machucar. Você sabe, Bote, o que você achou da convocação, meu querido e doce Carlos Bote? Eu gostei. Eu acho que ele, pelo menos, começou a partir de botar os jogadores diferentes, botar o Paulinho em vez de o Richarlison, de não chamar o Paquetá, não chamar esses jogadores que já estavam vindo na seleção brasileira. Eu gostaria de ver, e vou ver, se Deus quiser, ele vai colocar, principalmente o jogo contra a Argentina no Maracanã, André ao lado de Bruno Guimarães. Gostaria de ver o André no lugar do Casemiro, porque o Casemiro eu acho que já deu passagem para que alguém venha para o seu lugar. Eu gostaria de ver o André ao lado do jogador Bruno Guimarães no meio de campo. Bom, olha só, para fechar esse assunto, então, o Brasil joga com a Colômbia dia 16 em Barranquilha, joga dia 21 contra a Argentina no Maracanã. Casemiro, Neymar, machucados, são os principais desfalques. Alguém quer complementar a coisa de seleção, porque a seleção não vem bem na América, meu Deus do céu, não vem bem nas eliminatórias, mas é importante se classificar, ficar primeiro, segundo, terceiro ou quarto, e não adianta com o Tite vinha muito bem e na Copa do Mundo porrada. Então é melhor até testar alguns jogadores, até testar um esquema, seria mais interessante. Para encerrar o assunto, fala, seu Mário. Não, porque nós temos 4 serão classificados, né? Então, são os mesmos de sempre. Não, 6, Mário, passou para 6. 6. Alguém vai pôr e mais o bolo. uma repescagem. Então, pelo amor de Deus, vai. Então é bom porque o que o Marcelo falou. Testar alguns jogadores. Por exemplo, esse lateral da Internacional de Milão está voltando à convocação. O lateral do Inter de Milão, né? Que foi convocado. Tem jogadores que precisam mostrar futebol. O Renan Lodge está de volta e tal. Enfim, eu acho que a convocação, dentro dessa situação, está boa. Agora, João Pedro, de repente, alguém deve ter visto que ele está bem, convoca ele. O próprio PP também. Ainda perguntaram por que o Paquetá não foi convocado, ele tem aquele problema de aposta lá, mas o Paquetá é um jogador, na minha opinião, comuníssimo, mas enfim, tem um lobby. E acima de tudo, de leal. É comum e de leal. É o jogador que mais faz falta por trás. Agora, o Joelinton, ele é a terceira convocação dele. Quer dizer, no caso em questão, ele joga no Newcastle. Essa semana eu vi um jogo do Newcastle. É um jogador titular, é um jogador que ninguém conhecia, certo? Se ele está indo toda vez é porque viram alguma condição nele. Teoria da conspiração, para encerrar, Marcelo. Marcelo é ótimo. Marcelo é o lateral do Fluminense. É que ele não pode provar, porque toda hora se diz que convoca do exterior, por isso, por aquilo. Agora, quem não precisa provar mais nada é o Fluminense Futebol Clube, campeão da Libertadores, chegou agora. Meu Deus do céu! Agora, você fala isso, Valdir, porque seu time, Valdir, é o único do Rio de Janeiro. Segue o programa, pô, já acabou a comemoração. Segue o programa. Eu só queria fazer uma continha. Ele comparou a Comebol com a Libertadores. Meu Deus do céu. Vamos fazer uma conta. Posso fazer uma conta? De 80 a 2000 são praticamente 20 anos. Mais 23 são 43 anos. Há 43 anos atrás, nós já conquistamos o título que vocês conquistaram 43 anos depois. Poxa, o que é isso? Então, como demoraram demais? Dá uma faixa pro Ené Valência, que perdeu 3 gols do Internacional, pô. Se perdeu, se seu pai não encontrasse com a sua mãe há 70 anos atrás, você não teria nascido, pô. Chega esse papo furado aí, porra. Chega desse, já acabou, já passou. Hoje é terça-feira já, pô. Isso Valência, é bom lembrar que eu estou falando do primeiro título. Do primeiro título. Dor de corno, de cotovelo do seu Valdir Luiz, do seu apelou. Por causa do Neto. Entendeu? Olha só, você tem que ir lá abraçar o Mário. Eu quero ver isso, abraçar o Mário e Piquezinho. Vou abraçar o Mário. Eu quero ver esse dia. E ainda vai falar, obrigado, Mário. Obrigado, Pique. Eu quero ver. Um abraço. Eu falei agora sério, eu falei nas minhas redes sociais, agradeci a minha diferença com o Mário é em relação à gestão do Fluminense.
não mudo nada do que eu acho da gestão, mas ele arriscou tudo que podia para ser campeão da Libertadores, deu certo. Eu tenho que tirar o chapéu para o Mário, que ele acreditou no projeto, acreditou, e tem um amigo meu que mora na Barra, vai para um lado, vai para o outro, muda de casa, aluga, vende, parece que é um corretor de imóveis. Ele falou assim para mim, o Mário apostou tudo na Libertadores, se perder ele está ferrado, ele mesmo falou. Então, eu só tenho que agradecer ao Mário por ter me dado essa alegria, ter curado a cicatriz de 2008, que não estava aberta, não fechava de jeito nenhum. Cara, então o Mário foi brilhante, arriscou, se deu bem, botou o Fluminense na cara do mundo. O Mário Silva no início falou Libertadores 24, Mundial 23, Mundial 25, Recopa 24. Cara, o Fluminense realmente, essa vitória financeiramente, transcendeu qualquer coisa, porque se der errado, o Fluminense explode. Então eu tenho que tirar, e você sabe disso, Valdir. O Fluminense, graças ao Mário, arriscou e se deu bem. Agora, o que eu acho da administração dele, eu sou totalmente contrário e continuo mantendo. Agora, não sou ingrato em agradecer, eu só tenho que agradecer. O Mário, para mim, agora é ídolo, virou ídolo, porque é do Libertadores. Agora, administrativamente, então, Mário, pode falar isso pro Mário, e ele fala de mim para você de vez em quando, então você pode falar isso para ele, ó. Pô, o Mazella se rendeu. O Mazella se rendeu. Elogiou você no programa. Eu não sou inimigo do Mário, eu sou adversário político dentro do Fluminense. E reconheço e tiro o chapéu para ele, só um minutinho. E tiro o chapéu para ele e nunca o ataquei pessoalmente. Peraí, meu bote, por favor. Eu nunca ataquei ele pessoalmente. Só ataquei ele como presidente do Fluminense, que eu acho que tem falhas. E eu, como sócio proprietário, ex-sócio atleta, já fui, entendeu? Eu tenho todo o direito de achar que eu não concordo com ele, pô. Acabou. Agora, rendo todas as minhas homenagens para Mário Henrique, como diz Valdir Luiz, para Mário Henrique Bittencourt. Ponto, acabou. Falei, tá dito, assina embaixo e fala, Mário Silva. Não, só um detalhe, eu gostaria de citar aqui um dos maiores tricolores que o Brasil conheceu e que está lá, como diria Camões, no assento etéreo, que disse lá de cima, tenho certeza, que no sábado todos os tricolores, vivos ou mortos, estiveram no Maracanã com o Gravatinha sentado no alto da arquibancada, assoprando e expulsando o sobrenatural de Almeida. Eu estou me referindo a Nelson Rodrigues, que apesar de enxergar pouco, e eu tenho a testemunha, não está mais entre nós, de Júlio César Santana, escrevia crônicas maravilhosas sobre o personagem da semana e a sombra das chuteiras imortais. Eu tenho certeza que ele teria feito uma crônica sensacional para ressaltar a grande vitória do Fluminense. Nelson Rodrigues, onde estiver, deve estar feliz da vida. Fala, Borges. Mas eu só queria, agora falando seriamente, deixa eu falar seriamente, eu brinco muito com você sabe da nossa amizade, e eu concordo com você, você nunca entrou no lado pessoal. Eu também tive divergências com dois presidentes que até já faleceram, Bebé de Freitas, Maurício Assunção, mas sempre os respeitei como cidadão. A minha crítica era o futebol, e você faz a mesma coisa com o Mário. Então, eu agora, falando seriamente, eu tenho uma amizade longa com o Mário Silva sabe disso, a gente conheceu o Mário pequeno, a gente frequentava a casa dele, tudo, porque ele foi criado pelo saudoso Roberto Porto, que foi seu padrasto, um cara maravilhoso, foi meu companheiro do Mário na Rádio Nacional. Então, o Mário, eu tenho muito carinho por ele, pelo Mário, chamo ele de Mário Henrique até hoje, parabenizo a ele, e você está perfeito, a sua análise é perfeita, tirando as brincadeiras que a gente faz sempre, você foi perfeito. A sua crítica sempre foi ao presidente, e o presidente de clube sabe que era passivo de críticas, porque ele é presidente de um clube que tem milhões de torcedores. Então, todos os presidentes sabem disso, que tem o ônus e o bônus do cargo. Então, eu parabenizo o Mário, porque ele arriscou tudo. Isso ele falou para mim, arriscou tudo, você está repetindo perfeito. Ele está de parabéns. E ele é um jovem vitorioso, hein? O Mário é um jovem vitorioso, ele tem 46 anos e conquista um título importante para o Fluminense, e ele, sem dúvida alguma, vai ficar na história
dos grandes presidentes que teve o Fluminense. Não há dúvida nenhuma. Fecha o assunto, a gente fugiu de tudo. Fala, Borges. Não, só falar que o Fernando Diniz é outro que também atirou em tudo, né? Ele acreditou em tudo a partir do momento no jogo, e não só nesse jogo, como contra o Olímpia também, no Paraguai também, no Brasil. O Fluminense, que era um time de toque de bola, jogou de uma maneira diferente contra o Boca e contra outras equipes nessa Libertadores América. E parabéns ao Fernando Diniz, que pelo menos não ficou com a ideia marcante de que tinha que ser aquele tipo de jogo. Quando ele sentiu que não daria, partiu para cima e botou vários atacantes e botou um time muito mais para frente acima de tudo. Vamos aguardar então para fechar esse bloco. Eu tinha vários para falar de torcida, do jogo, dos ídolos, os grandes times que o Fluminense teve e os jogadores não conseguiram ganhar Libertadores. Tinha uma pauta enorme, mas o seu Valdir Luiz, o seu Carlos Borges me provocaram. Não, Mário, aí eu fiz um discurso aqui no programa. Fiz um discurso. Só quero que você o Diniz tirou. Deixa eu acabar de falar que esse momento é meu. Eu sou campeão, você chupa o dedo, ficou secando lá. O Diniz tirou a pecha de perdedor, que o seu Valdir falava, não ganhou nada. Ganhou a Libertadores. Ele tinha que se ajoelhar aqui no programa para pedir perdão ao Fernando Diniz. Tá bom, eu parabenizo ele, que inclusive, diga-se de passagem, é uma pessoa extremamente educada. Eu cobri Flamengo em 2003, trabalhamos nós três juntos aí, o Mário e o Borges. O Flamengo treinava no Flabarra, inclusive. Eu cobri o Flamengo com o Nelsinho, batia de técnico e fiz uma boa amizade com ele. Há cerca de uns 3, 4 meses atrás, eu encontrei com ele no Rio Design, batemos um papo. Ele é um cara muito educado. A minha crítica sempre foi ao Fernando Diniz e vai ser o treinador, porque erra e acerta. Mas é um cara extremamente educado e preparado. Estudou bastante, se preparou, e agora depende dele. Mas tem o seguinte, hein? Se ele perde a Libertadores e toma um sacode da Argentina no dia 21, aí começa a balançar. Que futebol é resultado. O que ele vai fazer no Brasil, o problema dele, também acho. Você é um cara traumatizado por causa do seu tio no Meia, naquele galinheiro que ficou preso lá, cheio de coisa do Fluminense. Vamos parar. O Valdir, por isso que o Valdir gosta das penosas, não ficar preso no galinheiro. Olha aqui, ó. Vamos embora. Roda os comerciantes, acaba o bloco que eu não estou entendendo mais nada. Vamos embora. Vai, Mateuzinho! Na calada da noite, os inimigos da saúde invadem o seu lar. Para isso, só existe um herói. Acabe com essa festa, chame o pessoal do carrinho vermelho da Insetbon. Um novo conceito em dedetização. 3842-4242. Insetbon é bom. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser. Bye, bye, lixo, bye, bye, lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza. Nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye, bye, lixo. Garante economia pra dona de casa. Bye, bye, lixo. Bye, bye, lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. Muito bem, e a reta final do nosso Max Esporte, nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, repeteco, meia-noite, discutindo, analisando, debatendo, conversando, brigando, chegando, chutando balde, mas sempre falando como resenha raiz da televisão brasileira. Perdeu algum programa? Vai no YouTube, Max Esporte, TV Max, está lá. Dê uma moral pra gente, é isso aí. O programa está quente, está agitado. Eu fiz uma pauta enorme, maravilhosa. No final, ninguém seguiu a pauta. Não adiantou de nada. Mas agora, na terceira hora, a gente vai seguir a pauta. Sempre no oferecimento de Ren TV. Comprar para quem aluga é muito melhor. De Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil. E de Insetbon. Olha o carrinho vermelho, gente. 3842-4242. Um novo conceito em detetização. Fernando e Claudinho dando cambalhotas hoje, cambalhotas de alegria desde sábado. Estão virando. Todo dia uma cambalhota
comemorando o título da Libertadores da América. Parabéns, torcida tricolor, parabéns, jogadores, comissão técnica, parabéns, diretoria, parabéns a todos nós. O espetáculo foi dado dentro e fora do campo, contra tudo, contra todos, contra o prefeito, contra a Conmebol, contra a arbitragem, contra o BEP, contra a narrativa da maior parte da imprensa, menosprezando o Fluminense. Então, ó, como diria o velho Lobo, vocês vão ter que engolir, não tem jeito. Fluminense, glória eterna. Vamos embora. Bota na tela agora o Valdir Luiz para fazer uma pergunta para o nosso doce campeão, Paulo César Oliveira. Mandar um abraço para o meu amigo Paulo César Oliveira, grande tricolor, parabenizar ele pela conquista do Fluminense. Ô Paulo, a minha pergunta é a seguinte para você, como é que repercutiu aí na Europa, aí em Bruxelas principalmente, e em toda a Europa, o título do Fluminense que vai disputar o Mundial de Clubes a partir do mês de dezembro? Estimado amigo Valdir Luiz, de coração, agradeço as felicitações, festa tricolor aqui em Bruxelas, obviamente a conquista muito bem recebida, mas eu tenho uma notícia que gostaria de passar para vocês agora, já foi inclusive vinculada em alguns dos principais órgãos de comunicação social na Europa, é quanto à possibilidade da mudança de sede do jogo, ou dos jogos do Campeonato Mundial, deixando o Oriente Médio, indo justamente para os Estados Unidos. Isso porque a zona é considerada uma zona perigosa, de conflito. Israel não está muito longe de Jeddah, alguns 1000 quilômetros mais ou menos, o que obviamente pode colocar em risco a realização das partidas do Campeonato Mundial. E por isso a FIFA estuda e vai ser divulgado nos próximos dias a decisão final sobre a realização do Mundial na Arábia Saudita ou a transferência dos jogos para os Estados Unidos. É muito importante que estejamos atentos, porque afinal de contas é uma decisão fundamental, até para você, torcedor aí do Brasil, que pretende eventualmente viajar para Jeddah, pode ser que tenha que transferir a viagem para os Estados Unidos, ainda sem local definido. O certo é que os conflitos, especialmente na zona de Israel, faixa de Gaza e, obviamente, em todo o Oriente Médio, podem comprometer a realização do Campeonato Mundial Interclubes. Paulinho, eu vou fazer uma fofoca, Paulinho, com você. A filha do Valdir e o genro do Valdir estavam em Bruxelas. O Valdir liga para ele, falou, não vou ligar para o Paulo, não vou atrapalhar. Se tivesse ligado para você, talvez eles não fossem assaltados lá em Bruxelas. Deve ser difícil viver numa capital violenta e perigosa como Bruxelas. Então, nós estamos acostumados aqui no Rio de Janeiro, que é tudo calmo, tudo tranquilo. Eu fico preocupado com você em Bruxelas, Paulinho. Mas deixa para lá, foi fofoca. Mário de Silva, o primo do Manuel Nogueira, faça uma pergunta para PC Oliveira. Ah, meu Deus do céu. Olha aqui, ó. Eu costumo dizer o seguinte, tem cadeia, então tem ladrão. Né? Tem cadeia, tem ladrão. Primeiro, parabenizar o Paulo pela conquista do Fluminense. Eu soube que ele enfileirou 60 marcas de cerveja, porque ele é a Bélgica e tomou elas todas, parabéns. E me diga uma coisa, como é que vai ser, no seu entendimento, um possível encontro de Fernando Diniz e Pepe Guardiola, o criador e a criatura, meu caro Paulo? Um abraço. Mário Silva, foi a primeira pergunta feita na conferência de imprensa. Aliás, foi a primeira conferência de imprensa após se ter conhecimento de um dos possíveis adversários do Manchester City no Mundial Interclubes, que vai ser realizado em Jeddah, na Arábia Saudita, ou nos Estados Unidos. Instado a falar, Guardiola foi literalmente diplomático e um pouco defensivo. Diz que não espera para já o Fluminense, mas se concentra no jogo das semifinais contra o Urawa do Japão ou o León do México. Sabe que é complicado, sabe que o duelo vai ser difícil e disse que admira também o trabalho de Fernando Diniz. Conhece o Fluminense, sabe do potencial da equipe, não assistiu o jogo, foi bem enfático em dizer que não viu a partida, mas obviamente vai se preparar porque o adversário, segundo ele, é um adversário de grande potencial e caso Manchester e Fluminense se enfrentem na final, vão proporcionar, segundo Guardiola, seguramente um jogo bem interessante. Fica então a dúvida, o Mundial vai ser realizado na Arábia Saudita ou nos Estados Unidos?
decisão para a FIFA tomar nas próximas horas e que, obviamente, vamos acompanhar aqui direto de Bruxelas, a capital da Europa, onde sempre estamos para a apresentação deste Max Sport, aqui na TV Max. Abraço a todos e o nosso próximo contato é na semana que vem, em mais uma participação no programa. Valeu, Paulinho. Gostei da pergunta do Mário. Boa pergunta. Vai ser se o Fluminense passar e o Manchester também passar, aí vai ser uma final maravilhosa. Como diria aquele mordedor de virilha, o Manchester City pode esperar, a sua hora vai chegar. Pensou? Eu tenho... Bota a galera de volta aí. Peguei pesado agora, hein, Valdir? Pegou pesado, rapaz. Pegou pesado, mordedor de virilha. Ah, meu Deus do céu, desagradável, hein? O Marcos Braz, todo mundo sacaneou ele naquela briga, não teve jeito. Eu não resisti com a piada, Marcos, desculpe, mas não resisti com a piada. Mordedor de virilha, carimbador maluco, tem tudo hoje, hein? Ah, meu Deus do céu. Para arrumar a casa, pagar as besteiras que eu falei, solta os 7 bom aí, Barteuzinho. Na calada da noite, os inimigos da saúde invadem o seu lar. Para isso, só existe um herói. Acabe com essa festa, chame o pessoal do carrinho vermelho da Insetbon. Um novo conceito em dedetização. 3842-4242. Insetbon é bom. Ah, legal, então. Foi uma brincadeira, viu, Marcos? Pelo amor de Deus, não me leve a mal, mas caiu na boca do povo, não resisti. Falando em não resistir, você falava sobre arbitragem, Mário Silva. Antes, porém, meu querido Mateuzinho, olha, semana passada, o Odair Júnior, José Ilan e Cícero Melo fizeram o programa comigo, era só dedicado ao Fluminense. E o Odair falou o seguinte, se o Fluminense for campeão, eu vou raspar a cabeça. Fala aí, Odair. Alô, galera tricolor. Eu falei o seguinte, caso o Flu conquistasse a Copa Libertadores da América, eu pagaria uma promessa. Rasparia o cabelo, ficaria careca literalmente. Promessa feita é promessa cumprida. Aqui estou, literalmente carequinha após a conquista inédita de ontem da Conmebol Libertadores. A todos um forte abraço. Saudações tricolores. Que coisa feia! Ele já é feinho, ele é feinho, cabeludo, careca, então. É um assusto. Rapaz, se eu ver isso na rua, sai correndo, isso assusta. Mário, outra coisa que assusta foi a arbitragem desse pusilânime, desse Vilmar Roldan. Fala. O Vilmar Roldan é muito ruim. Por sorte, ele não complicou muito o jogo do Fluminense com o Boca Juniors. Agora, ruim mesmo, muito ruim mesmo, é a arbitragem brasileira, gente. Não tem critério. Hoje é pênalti, amanhã não é pênalti. Hoje é impedimento, amanhã não é impedimento. E o VAR vai no pacote. Hoje o cara tem que ser expulso, amanhã aquele fez a mesma coisa e não foi expulso. Não tem jeito. Lembra do Jânio Quadros, o homem da vassoura, vinha varrendo? Isso, anos 60, né? Eu e o Valdir nos lembramos muito bem. Tem que trocar. Tem que fazer uma limpa. Tá tão ruim que a Poderosa acabou com a central de apito, porque a central de apito virou a central do bumbo, gente. Não é um absurdo, é um absurdo. Não é chororô de Botafogo, nem de Flamengo, nem de Palmeiras, nem do raio que o paga. É a verdade. A arbitragem brasileira é da cor disso aqui, ó, de ficar vermelho de vergonha. Posso pegar uma carona no Mário aqui, ô Mazela, no bom sentido? Pegar aí atrás do Mário no bom sentido? O seguinte, o senhor Wilson Luiz Seneme, que foi um péssimo hábito, e o senhor Pérez Bassal, dupla patati patatá, eles não se entendem. Eles vão, depois da coletiva, coletiva não, eles dão um pronunciamento, que eu nunca vi, todo mundo fala no Brasil, menos o hábito de futebol. Então, eles começam a elogiar a arbitragem, são sempre os mesmos que apitam. E o VAR veste camisa, o VAR traça a linha de acordo com o interesse, o VAR expulsa de acordo com o interesse, é uma vergonha o VAR. E os piores hábitos que eram no campo foram guindados a hábito de VAR. E são sempre os mesmos apitando. Essa família Sampaio, Hilton Pereira Sampaio, Sábio Pereira Sampaio, uma coisa horrorosa. Braulio Machado, que não é meu parente, graças a Deus, horroroso, horroroso. Futebol brasileiro, o lado negativo é a arbitragem. Senhor Seneme,
Você não sabe nada. Larga o cargo, porque você é muito incompetente para comandar a arbitragem. Só um detalhe, lá pela Rádio Manchete nós fizemos uma cobertura da Libertadores e o Jorge Rabelo foi entrevistado. Ele falou o seguinte: eu acho que o Vilmar Roldan está muito cansado, já está sem idade, não está mais acompanhando as jogadas como deveria acompanhar, está errando muito, deixando muito a desejar, deixando o jogo correr. Ele falou faltinha. Faltinha não existe na regra. É falta ou não é falta? Não existe faltinha. Deixando o jogo correr. Então a culpa também não é só do Vilmar Roldan. A culpa é de quem escala esses caras também. Ó. Quem escala também é a arbitragem brasileira. A culpa é de quem escala a arbitragem brasileira também. Bom, olha só, o Vilmar Roldan é horroroso. Acho, só para fechar aqui, acho ele um péssimo árbitro, tendencioso, sem vergonha, tentou prejudicar o Fluminense de tudo que foi jeito e não conseguiu. Olha, ô Mauro Ferreira, fala desse pusilânime que apitou a final da Libertadores. Grande Ricardo Mazella. O assunto é Vilmar Roldan, árbitro colombiano que apitou a final da Libertadores. Não à toa ele foi escalado para a final. Era interesse da Conmebol, e isso estava claro desde a sua escalação, que o Fluminense não ganhasse a Libertadores pela segunda vez, e pela segunda vez sendo roubado, garfado no Maracanã. Roldan é um árbitro que não apita de forma equilibrada. Ele é tendencioso contra times brasileiros. Fica a dica, Vilmar Roldan não é um árbitro de futebol. Vilmar Roldan atende aos interesses de quem lhe paga melhor. É isso aí, Mauro falou. Só para fechar esse assunto, eu vi uns vídeos da crônica, vou falar, Márcio, você vai falar, da crônica argentina, e o cara da Argentina falou, nem com a ajuda do árbitro o Boca conseguiu vencer. Na Argentina, hein? Na Argentina. Fala, Mário, diga. Não, o detalhe é o seguinte, você estava no estádio, né? E o Borges também estava no estádio, né? Tá. O Valdir não. Eu né? torcendo a favor, ele contra. O Valdir comentou o jogo. Não sei se o Valdir reparou, porque foi depois que terminou o jogo, e a nossa jornada termina rápido. Seguinte, o Roldan, depois que ele quando acabou o jogo, que ele recebeu a medalha, estava extremamente cansado, fez o sinal da cruz, se emocionou, porque ele realmente, eu não vou discutir porque eu não posso provar que o cara, né? Mas ele estava extremamente cansado, claro. Muito cansado. Talvez fisicamente não tinha condições de atuar a partida daquela, que tinha condições de ter prorrogação. E teve uma anta jogadora do Barcelona, um jogador, que recusou botar a medalha numa falta de esportividade típica de Argentina. Outra coisa, um segundo. Prorrogação, não sei se os companheiros concordam, é um negócio absurdo, sabia? Também não comporta mais prorrogação. O jogo teve 125 minutos de jogo. Tivemos 125 minutos de jogo. Aliás, muito mais do que isso, que foi 94 mais 125. Pô, uma brincadeira. Um absurdo, olha, a prorrogação é desgastante. Prorrogação é desgastante emocionalmente. Por isso, ele já está meio cansado em botar prorrogação. Olha, a FIFA e a Conmebol tinham que rever na Copa do Mundo, em Libertadores, prorrogação. Vai por pênalti direto, pô. É muito desgaste, é muito sofrimento, principalmente para jogador e até para arbitragem. Eu acho esse Vilmar Roldan que vá pro diabo que o carregue. Ele, aquele vagabundo que apitou em 2008. Mandei recado no Twitter. 2008 não foi isso. 2018 vocês perderam. Hector Baldasso. Perderam. Perderam. Borges, não, olha só, não entra nessa não que eu vou perder a linha. Não entra nessa não que eu vou perder a linha. Foi uma das maiores sacanagens, ser vergonhoso que esse vagabundo, esse desgraçado fez no Maracanã. Fica fora dessa. Olha aqui, ó. Flamengo e Palmeiras, Borges. Flamengo e Palmeiras, eu acho que o Flamengo está muito mal. O Flamengo está muito mal. Eu fiz um jogo contra o Fortaleza, o Flamengo não consegue chegar ao gol do adversário. Fez 2 gols por uma falha, porque o Fortaleza também não estava afim de jogar. Perdeu para a LDU a Copa Sul-Americana, estava desmotivado completamente. Só que o Palmeiras estará motivado
porque pode passar o Botafogo antes do Botafogo jogar, porque só joga quinta, na quarta-feira, então vai ser outra pedreira. Tem a volta do Gerson, tem a volta do Bruno Henrique, mas, de qualquer maneira, o time ainda está muito aquém de jogar. Está um sofrimento só, meu querido Ricardo Mazella. Agora você falou bonito. Mário, esse teu Flamengo e Palmeiras aí, o que você acredita, então? Olha, eu me permito discordar em parte do meu amigo Carlos Borges, apesar de nós termos a mesma bandeira, porque o Flamengo demonstrou algum progresso, certo? Vale lembrar que acontece uma série de desfalques. O Luiz Araújo saiu sentindo. E o outro sentiu, não foi? Agora, eu quero saber qual é o Palmeiras que vai jogar com o Flamengo. Se é o Palmeiras do primeiro tempo com o Botafogo, que teve uma falta de sorte impressionante quando o Tiquinho perdeu o pênalti, porque ali acabaria o jogo. Ou se é o Palmeiras do segundo tempo, que deve ter levado uma chamada daquela de... O mais bonito que o português falou, eu não posso falar aqui. Porque o Palmeiras também oscila. O único clube que não oscilava, por isso havia uma frente imensa, era o Botafogo. E passou a oscilar também. É um sobe e desce danada. Segundo turno, o campeão seria o Atlético Mineiro, se eu não estou enganado. Uma campanha ótima. O Bragantino também. O Grêmio já teve lá embaixo, subiu. É uma oscilação muito grande. A pontuação não vai chegar aos campeonatos que vêm por aí. Então, eu acho que o Flamengo tem condições de vencer. Pode perder. E não é vergonha perder do Palmeiras. Se o Flamengo não for campeão, não for para Libertadores, ele não vai porque ele empatou, perdeu para Cuiabá, para Goiás, né? Aí não dá. Soma esses pontinhos do Cuiabá e do Goiás, e aí ele estaria ali em cima. Senão, o Botafogo não vai perder o campeonato porque perdeu do Palmeiras. Vai perder o campeonato porque perdeu do Vasco, porque perdeu do Cuiabá em casa, porque perdeu o ponto perdeu com o Goiás lá, olha quantos pontos aí. Empatou com o Goiás em casa. O Goiás lá, Mário, se você... Porque o Cuiabá, olha só, o Cuiabá tirou ponto do Botafogo, mas não quer dizer que vai tirar ponto do outro. Não tem a troca. Essa que é a verdade. Mas se você fosse correto e diretamente para esse jogo, o Palmeiras tem mais condições, é mais favorito do que o Flamengo. Como o Fluminense é mais favorito no Clássico de domingo, quanto o Flamengo também. É mais favorito. O Fluminense esquece, o Fluminense já parou. O Fluminense parou no brasileiro. Parou, Bosta. O Flamengo, pelo menos, vai entregar os jogos? Esquece. Vai entregar? Não vai entregar os jogos? Claro que não. Vai entregar, pelo amor de Deus. Claro que não, Bosta. Vai botar time reserva, para jogar. Olha, existe um relaxamento normal. Você relaxa. Não é que você faça de propósito. Você relaxa. Você, quantas vezes, por exemplo, vou lá atrás, o Flamengo entrou campeão contra o Botafogo em 65 e perdeu no Botafogo de 1-0. Lembra, Valdir? 1-0 gol do Roberto. Fui lá. O Roberto. Deixa eu puxar então, deixa eu puxar o programa. Pois é. Olha só, Valdir, o Botafogo perdeu o título, não perdeu o título, e depois o Vasco ainda não sei mais nem o horário do programa. Já me enrolei todo aqui. Fala do Botafogo. Olha Vasco, só, na minha opinião, falar que perdeu o título é muito temerário, faltando 7 jogos para o Botafogo. Mas para ser curto e grosso, tem que melhorar bastante o que jogou ontem contra o Vasco. Quanto o Cuiabá, não jogou a partida ruim, não. Então, o Cuiabá achou um gol, uma bobeira lá do Lucas Pé, que tinha que ficar no gol, acabou trombando lá com o atacante lá, o tal do Isidoro Pita, que o ano passado fez 2 gols pela Juventude contra o Botafogo, e no jogo contra o Cuiabá fez mais um. Agora o Botafogo tem ainda 3 jogos em casa, Grêmio, Cruzeiro e Santos. E tem fora Fortaleza, Curitiba já rebaixado, Bragantino e o último jogo internacional. Não é para essa ordem, não, mas esses são os jogos. É difícil. Agora a coisa se tornou difícil, mas como
Não é impossível, mas evidentemente vai ter que torcer por tropeço agora de Palmeiras, que pega Flamengo, o Bragantino, que joga aqui também contra o Flamengo, o Palmeiras tem outros jogos importantes, mas ele tem que fazer o seu. Agora encostou. Ele só é líder pelo número de vitórias. Tem uma vitória a mais, 17, ele tem 18, o Palmeiras tem 17. Está aberto o Botafogo, mas tinha tudo na mão e deixou escapulir. É isso aí, Valdir. É isso aí, Valdir. Borges, fechando o programa, o Vasco cai ou não cai, na sua opinião? Eu continuo achando o Vasco muito oscilante. Mesmo contra o Botafogo, o Vasco da Gama jogou com vontade. E o Botafogo completamente jogou altamente disperso. Eu acho que o Vasco agora tem o América Mineiro. No domingo, não joga nesse meio de semana, joga contra o América Mineiro em São Januário no domingo. Pode dar uma esticadinha, mas de qualquer maneira ainda está perigando, É isso aí, estamos chegando ao final do Max Esporte. Só lembrando, viu o jogo do Vasco com o Botafogo ontem? O Botafogo foi bem até tomar o gol. Depois tomou o gol, parece que o espírito do jogo contra o Palmeiras voltou e o time foi uma baba, foi horrível. Correto, horrível. Bom, Mário, hoje não tem boa noite, já está estourado. Não, 10 segundinhos. Boa noite, Mário, 10 segundos. Boa noite, o Vasco não cai. 10 segundinhos, como diria Marco Aurélio. Valdir, boa noite. Boa noite, Mazela. Acorda, Lúcio Flávio. 10 segundinhos, Borges, seu boa noite. Acorda, Mengão. E obrigado, Flusão, campeão da Libertadores da América. Beijo, Borges, beijo. Você cessa. Tchau, Valdirzinho. Tchau, Mário. Obrigado a todos, obrigado pelo carinho. Semana que vem, 8 da noite, juntos aqui no Max Esporte. Repeteco, meia-noite. Oferecimento de Renda TV, Bye Bye Lixo e de Inset Bom. O Rio é Libertadores, o Rio é Brasil, o Rio, o Brasil, o mundo é Fluminense. É isso aí, nada mais a acrescentar. O Rio corre para Max. Saco de lixo não pode ser o lixo, tem que ser Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye Bye Lixo, garante economia pra dona de casa. Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. Sou tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão. Fascina pela sua disciplina.